Queridos, então, a gente vai começar essa ministração trazendo um peso espiritual sobre a vida de vocês, sobre cada um de nós aqui, tá? O que é isso? O que seria isso? Seria algo que fez mudar toda a minha perspectiva de vida com relação à ministração da palavra. E eu queria começar esse estudo com a declaração de fé, né? Qual é a declaração de fé? Nós cremos que antes da segunda vinda de Jesus, será restaurado plenamente os 5 ministérios descritos em Efésios 4, como pilares de edificação da igreja, a fim de prepará-la para o ministério, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Eu queria que a gente pudesse abrir e ler esse texto. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. E um outro ponto é que Jesus amou e se entregou pela igreja, santificou para si uma igreja gloriosa, sem ruga, sem marca do passado, sem mancha, sem pecado, santa e sem culpa. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai cumprir o plano dele plenamente, independente de nós ou conosco, né? E essas coisas vão acontecer, né? Deus vai cumprir o plano dele, e o plano dele é, desde o início dos tempos, formar para si uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para morar com ela na eternidade. E quando a gente olha para a igreja atual, para a nossa igreja hoje, pelo retrato que nós temos hoje, né, o que vem na minha memória, na minha imagem, é uma pessoa presa no elevador com o pior inimigo, né? Então, imagina você ficar preso com o seu pior inimigo na eternidade, né? Hoje, quando a gente pensa na igreja, nós pensamos nisso, a gente vê isso. Por quê? Porque são pessoas que não estão, a grande maioria, né, em sua grande maioria, formaram para si impérios, né, formaram para si domínios, formaram para si várias questões em que isso parece que não é interessante Jesus voltar, né? Quanto mais tempo Jesus ficar lá nos céus, né, esperando, vai ser melhor para a gente, né? Vai ser melhor para essa igreja, porque eu já estou ficando bem aqui, né? Tá tudo bem aqui para mim. Assim como foi na Babilônia, quando foi para a Babilônia, foi centenas de pessoas, multiplicaram aquelas pessoas ali, foram pelo menos 3 gerações ali, né? 70 anos, dá para ter pelo menos 3 gerações. Mas quando saiu da Babilônia para ouvir, né, para dar andamento sobre a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, foram 5.000 pessoas, 5.500 pessoas, né? Então a gente vê que esse é um retrato também, né, que é uma sombra que aconteceu, mas é uma sombra que também está repetindo, né? Em que as pessoas, de fato, quem de fato tem um coração em Cristo, são a minoria, é a minoria da igreja, tá? E aí eu entendo que nós que estamos aqui somos responsáveis para que essa igreja gloriosa ela seja gerada, para orar para que os ministérios sejam restaurados, para orar para que essa igreja seja levantada, e nós fazemos parte dela. Amém, gente? Amém. E nós fazemos parte dela. Então, eu queria começar com isso, que parece, quando você lê nas Escrituras, fica uma coisa muito superficial, né? Mas Deus vai fazer isso antes da volta de Jesus. Essa igreja vai existir. Essa igreja, nós fazemos parte dela, né? E os ministérios vão ser restaurados, né? Hoje nós temos uma ideia de que o ministério que ficou e que vai ser, de fato, até a volta de Jesus, é o ministério pastoral, né? Por quê? Porque veio da Igreja Católica, nós substituímos os padres pelos pastores e foi isso mesmo, né? E seguimos assim. Mas a igreja, o exemplo de igreja que nós temos não é a igreja católica. O exemplo da igreja que nós temos é a igreja de Atos, né? Quando você vê lá, né, nós temos a palavra, a autoridade apostólica, a palavra apostólica, nós temos, né, mestres e profetas enviando pessoas, jejuando, orando, em Atos 13, né? Quando os mestres e profetas estavam ali reunidos, jejuando, consagrando ao Senhor, eles enviaram Paulo e Barnabé para o ministério deles, né? Então você vê evangelistas, né? Tu vê isso tudo em comum, você vê as pessoas dividindo o que elas têm, porque aquela igreja estava preparada
para a volta de Jesus. Aquela igreja era a igreja que Jesus ia voltar. Estava tudo certo, né? Tudo certo para Jesus voltar para aquela igreja. Eles estavam num nível muito bom, mas qual que era a questão? Era só Jerusalém. Esse é o ponto, era só Jerusalém. Faltou a Judéia, faltou Samaria e faltou os confins da terra, né? E aí, quando eles foram para esses lugares, a igreja, um pouco mais para frente, né? Deus fechou ali, Deus nos deu a oportunidade para entrar também nessa graça, nesse favor do Senhor, né? Mas eles estiveram muito perto disso, muito perto, de ter, ser essa igreja gloriosa, ter essa vida de Deus, muito perto. Mas Deus quis, na sua infinita misericórdia, que a gente entrasse nisso. E cá nós estamos, né? Por quê? Porque o Senhor, ele é um pai que ele quer muitos filhos na sua mesa. Ele não quer só alguns, né? Então a gente pensa assim que tá tudo perdido. Quando você olha para tudo isso, você fala, cara, não tem condição. Não tem condição. Como que Deus vai fazer isso? Sabe? Como que Deus vai restaurar os ministérios? Como que Deus vai fazer uma igreja sem mancha, sem ruga, ou seja, sem pecado, né? Vocês creem que Jesus morreu para tirar o pecado do mundo? Mas o que João Batista falou quando viu ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês creem que em Jesus nós somos capazes de viver uma vida sem pecado? Sim. Então por que a gente não vive? Por quê? Porque ainda está aqui. Ainda está aqui. Está na mente, a gente sabe, aqui é o que as Escrituras dizem, mas ainda não desceu para o coração. Né? E ainda tem um outro ponto, que é muito importante, que hoje eu estava meditando sobre isso. Quando Deus começou a restaurar as festas na história, ele restaurou Páscoa, restaurou Pentecoste, certo? No último século XX, ele restaurou Pentecoste. Mas em Pentecoste tem uma coisa muito, muito interessante, que você vai apresentar a Deus os pães sem fermento, certo? São pães fermentados, desculpa. Né? Na Páscoa o pão é sem fermento, no Pentecoste o pão é com fermento. Né? E o que significa o fermento? Segundo Coríntios. Significa o pecado, mas Coríntios fala que é o orgulho. Orgulho. Então, é interessante que Deus permitiu que nós aproximássemos dele com orgulho. Por quê? Porque no Pentecostes nós somos cheios do Espírito Santo. Nós falamos novas línguas, nós ressuscitamos pessoas, nós fizemos, né, somos imbuídos pelo Espírito para, se tiver alguma coisa mortífera, não parar dano algum, expulsar demônios e tudo mais, mas a pessoa que é cheia do Espírito, ela também apresenta o orgulho. Ele é uma personagem. Esse personagem, que ele é cheio do Espírito, esse personagem, ele quer o quê? Ele quer ser reconhecido. Esse personagem, né, esses irmãos, ele quer ver que as pessoas vejam ele. As multidões, atrair multidões. Quando você vê sobre a história do Pentecostes, no Brasil e no mundo, você vai sempre ligar com pessoas. Você vai falar de Jim Swagger, você vai falar sobre vários homens de Deus, né, tanto no Antigo, tanto no século XX, década de 60, 70, 80, 90, você vai falar sobre pessoas, certo? Só que pessoas, elas são corruptíveis, né? E muitas das vezes, o que Deus faz é o seguinte, Deus deixa chegar aquela pessoa num nível, né, para depois, ela fica independente dele, ele vai lá e deixa ela cair. Por quê? Porque a glória não pode ficar com outra. A glória é de Deus, né? Como a glória é de Deus, essas pessoas vai acontecer em algum momento em que esse ministério vai parar, né? Se você acompanhar os ministérios de louvor do século, né, dos anos 2000, 1990, 2000, 2021, 2022, pergunta de 1995, 97, os ministérios que duraram muito tempo. A maioria deles, os ministérios, né, por exemplo, quando o Ninho de Louvor gravaram 15 CDs, né, Diante do Trono, gravou mais de 10 CDs, hoje não estão aí. Por quê? Porque chega um momento que perde a visão. Entende? Por quê? Porque, gente, nós não somos feitos para suportar a glória. A glória é dele. Mas no início está tudo certo. Mas depois a gente quer a glória. Nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Né? Se você for falar até as pessoas que foram voluntárias nesses ministérios,
Começou bem, mas chegou algum momento, aquela pessoa, olha, eu era do Ministério Fulano, eu era do Ministério Ciclano. Eu falo disso que eu sou de Belo Horizonte, né? Acompanhei ali o Ministério do Diante do Trono, acompanhei o Ministério David Keelan, acompanhei a casa aquele Ministério de Batista de Contagem, né? Estava nas conferências, estava isso tudo, né? Pulava, rolava, né? Via milagres, prodígios, coisas acontecendo. Você ia de conferência em conferência e assim, agora eu vou ganhar vidas para Jesus, eu vou arrebentar. Passava segunda-feira, você voltava aquela vida de pecado de novo. Por quê? Porque não são mais indivíduos, são ministérios, são pessoas, são um grupo de pessoas, uma autoridade. É uma autoridade que Deus quer restaurar. Então, esses ministérios de Efésios 4 não é mais uma personagem, mas são o ministério apostólico, o ministério de mestre, os ministérios de pastores. Não são pessoas individuais, são um coletivo, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Tá? Então, vamos começar aqui na introdução do livro de Atos, de Apocalipse, desculpa. Qual que é o significado da palavra Apocalipse? Revelação. Em que sentido o livro do Apocalipse é uma forte prova de que foi Deus quem escreveu a Bíblia? Em sentido? Alguém sabe? Quem quer falar? Isso. Uma das provas que Deus escreveu a Bíblia. Vou passar o próximo slide aqui. Tudo que começou em Gênesis termina em Apocalipse, né? Um livro escrito há 1.500 anos antes, né? Assim, um livro que foi escrito por 1.500 anos, por 40 autores diferentes, escrito em 3 línguas diferentes, o hebraico, o grego e o aramaico, né? Com pessoas com mais de 2.000 anos de distância entre si, que não se conheciam. Começou uma história em Gênesis e essa história fechou em Apocalipse. 40 autores diferentes. Como que aquilo que começou em Gênesis fechou em Apocalipse? Porque eles escreveram, eles não foram o autor. O autor é Deus. Ele conduziu através do Espírito esses irmãos para que eles pudessem escrever a história que ele queria contar. Por exemplo, em Gênesis nós temos luz e trevas, né? Em Apocalipse só temos luz. Nós temos o Espírito de Deus movendo sobre a face das águas. Nós temos no Apocalipse não vai ter mais mar, não vai ter mais águas, né? Nós temos a criação dos céus e da terra. No Apocalipse nós temos novos céus e nova terra. Nós temos a criação dos luminares, nós temos a glória de Deus iluminando a cidade santa. Nós temos um jardim no Éden, guardado por anjos, e aqui nós temos agora a Nova Jerusalém, com a menção dos apóstolos, 12 tribos, também guardada por anjos, né? Se você vê, as portas são guardadas pelos anjos, tem 12 portas guardadas por anjos ali. Temos uma árvore da vida no centro do Éden, e temos, em Apocalipse, a árvore da vida em cada lado do rio que flui do trono de Deus, né? E as suas folhas são para as curas das nações. Temos ali uma serpente, e ela digivoluiu e virou um dragão, né? Virou um dragão, digivoluiu. Virou um Digimon, né? Virou um dragão, né? Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, tá lá, o dragão, a antiga serpente, está falando disso aí, a antiga serpente. Aquela mesmo lá que falou com Eva, ela virou um dragão. Quer falar alguma coisa, irmão? É muito interessante essa questão de sombras e realidades. Já é um indicativo de que o Apocalipse ela precisa ser interpretada de acordo com as Escrituras, desde Gênesis. Vem trazendo histórias, os profetas principalmente, tem muitas menções ali no livro de Apocalipse que elas estão em conexão, a mesma expressão nós encontramos nos outros escritos. Já é o convite para cada um que estuda a escatologia de que a interpretação do Apocalipse ela merece atenção a todas as escrituras. Sim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí por aí vai, os escritos dos Salmos, os profetas, até o Novo Testamento. É um compêndio de mensagens que dão esclarecimento, clareza acerca da mensagem que se encontra no livro de Apocalipse. Amém. Vamos seguir aqui, né? As primeiras divisões ali do Apocalipse, né? A gente vai falar de 2 divisões.
temos a primeira divisão, 3 capítulos, né, que estão falando sobre o passado, o presente e o futuro da igreja. 16 capítulos, que são eventos relativos à igreja nos últimos dias. E 3 capítulos são eventos vindouros após a vinda de Jesus e a eternidade. Ok? Até aqui tudo bem? Também podemos ter uma outra divisão, tá? Então, 22. 22, 11 e 11. No início dessa parte temos a apresentação de Jesus, e no fim dela temos o toque da 7ª trombeta, anunciando a queda do reino deste mundo, que passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. E nós vamos falar sobre um princípio aqui de desdobramento, que no capítulo 12 reinicia. Tá? Reinicia tudo. Só que agora parece que a câmera muda de foco. Tá? Mas ele começa a contar de novo, tá? Algumas coisas que estavam já nos capítulos anteriores, mas sobre outro ponto de vista ou explanando melhor. Tá? Então repete-se a mensagem do Apocalipse em um nível diferente, com mais detalhes e aspectos. Okay? Tem diversas maneiras, né, de enxergar. Foi apresentado 2 maneiras, 2 divisões, mas conforme a gente vai estudando o Apocalipse, a gente percebe que o livro ele não segue uma linha sequencial de todos os capítulos. Ele dá uma certa pausa, ele te convida a meditar nas histórias, no passado, e novamente te convida às escrituras, do Antigo Testamento principalmente, dos profetas, e aí ele retoma novamente o assunto. É como se fosse um zoom em cima de um assunto tratado. A gente costuma falar de prolepse e analepse. Prolepse, onde ele te convida a enxergar à frente, e analepse é quando ele te convida a enxergar para trás. Ele te dá mais clareza acerca daquele cenário que está acontecendo. Em suma, é isso aí. Então, vamos falar aqui sobre as 7 chaves de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse. A primeira chave é o espírito de revelação. Né? Nós vemos assim, nisso é interessante, eu estava meditando sobre isso, assim, e é por isso que nós falamos sobre os 5 ministérios aqui, por causa dessa chave. Tá? Por quê? Porque Deus ele é a fonte de todas as coisas. Ele está além das estrelas e antes do tempo. Ele é o motivo de tudo e a resposta para todas as perguntas. Jesus ele é a revelação de Deus. Né? Jesus é a manifestação de Deus no mundo. Foi ele, através dele, que Deus se tornou conhecido. Né? Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Né? Ele é a expressão do Pai. Vamos ler lá em versículo 4 do capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Isso. Apocalipse. O livro é Apocalipse, pastor. Capítulo 1, versículo 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então aqui ele faz menção do Pai, do Filho, dos 7 Espíritos de Deus que representam o Espírito em plenitude. Né? É a plenitude do Espírito agindo no meio da sua igreja. Então o processo de revelação aqui vai ser sempre assim, vai ser Jesus, tá? Para o anjo da igreja, desculpa, o anjo vai falar para João e João vai falar para as 7 igrejas. Tá? Então esse livro foi escrito para as 7 igrejas. No versículo 19, a gente vê, fala assim, escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que depois hão de acontecer. Tá? As estrelas, elas são os anjos da igreja e os candelabros são as 7 igrejas. Cada igreja é um candelabro com 7 lâmpadas. As 7 igrejas juntas representam toda a igreja de Jesus. Quem são os anjos da igreja? Então, muita gente fala, não lê esses versículos aqui, Efésios 1, 17, por favor. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 2, 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso. Quem pegou o 4, 3?
façam para conservar comigo a paz que une vocês, ao amor que o Espírito dá. O meu passo também. Sim. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só As notas esperança, visões. para a qual Deus chamou vocês. Próximo. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Pode ler do 11 a 16, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, justificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança, a paciência, a alegria, agora. Amém. É isso. Então, o que eu entendo que é o Espírito de Revelação? Né? Eu creio, a gente pensa em Espírito de Revelação e nós pensamos em igreja como sendo denominação. A gente não está falando disso aqui, nós estamos falando de uma unção sobre uma localidade, né? Sobre pessoas que residem no mesmo... Pensa assim comigo. A gente entende que a igreja é o Mevan, a igreja batista. Não, nós estamos falando que existe uma igreja, né, em que Deus vai trazer pessoas, né, de vários locais, e sobre essa igreja há uma revelação específica. Né? Esse espírito de revelação é o espírito que vai trazer a parte de Deus para a igreja. Ok, por exemplo, eu fiz um contato com alguns irmãos, por exemplo, em São Paulo. Eu entendia de um jeito, por exemplo, vim da igreja batista, vim de igreja, minha mãe era da Deus e Amor, Assembleia, então a gente tinha uma revelação de Deus sobre alguma coisa, mas Deus me trouxe e me levou para São Paulo para andar com alguns irmãos, né? E ali eu tinha uma revelação específica daqueles irmãos ali que a gente dependia disso. Então a gente fala da multiforme sabedoria de Deus, né? E em um determinado momento da minha vida, Deus me levou para conhecer outros irmãos, né? Eu convivi com uma irmã, 97 mais ou menos, 97 até 99, e que na casa dela, ela ouvia muito sobre palavra da fé. Quem lembra disso aí? Palavra da fé, né? Valnice Minomes, né? Começou com ela ali e tal. E ela tinha 8 filhos. E nenhum dos filhos dela, o filho mais novo de 5 anos e o filho mais velho a mais velha tinha 22, nossa assim. E ela nunca tinha levado os filhos dela, nunca levou os filhos dela no hospital. Nunca deu remédio para eles. Né? E eu achei aquilo assim, cara, como? Né? E aí eu fui morar na casa dessa irmã. Eu saía da minha casa no final de semana e eu fui congregar numa igreja próxima, lá da casa dela, e ela me convidou para passar o final de semana, os finais de semana na casa dela. E aí eu morei na casa dela, né, sexta, sábado, domingo, durante os 2 anos. Sexta, sábado, domingo, e na segunda eu voltava para casa. E eu fui andar com aquela irmã, né? Na casa dela não tinha televisão. Todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa, ela chamava a gente para ler a Bíblia e para orar, né? E ela chegou para mim e me catequizou, no sentido que ela fazia coxinha. E ela pegou e falou comigo assim: Léo, se fosse para você pregar para mim, eu sou uma católica, se você fosse pregar para mim, como é que você começaria? Eu com 17 anos, 18 anos. Eu falei: eu não sei, irmão Lauro. Ele falou: então anota aí. Salmo 115, verso 16. O céu dos céus é do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Romanos 10, versículo 9, 10. Se tua boca confessar Jesus como Senhor, no teu coração crês que eles todos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, o coração crê para a justiça. E todo aquele que nele crê não será confundido. E ela começou a me falar os versículos. Eu anotei os versículos, assim, agora amanhã você vai falar para mim. Foi assim, minha catequese, né? Para memorizar. Por quê? Porque quando precisava da palavra, você tinha de onde tirar.
E isso aconteceu, eu lembro, num dia que a gente foi para o monte com os jovens, né? Os jovens, adolescentes ali. E a gente ia para outro bairro, subir o monte, né? E a filha dela estava com uma dor de barriga, alguma coisa assim, né? Um negócio que ela não falou, só sentia que ela estava indisposta. E a gente tinha que andar tipo uns 5 quilômetros assim para ir para o monte, a pé, né? A galera tocando na rua, né? Com violão, aquela coisa toda. E a Débora, ela estava bem disposta e falou, não estava querendo ir, né? Aí a mãe dela pegou ela, levou para dentro do quarto, pegou as pastoras da igreja e começou dar-lhe oração em cima da menina. Passou uns 20 minutos, a menina volta boazinha dentro do quarto e segue com a gente para o monte, né? E aí eu pude experimentar. E existem porções de Deus em vários lugares que a gente precisa e nós não temos acesso. Porque a nossa comunidade, ela não vive aquela revelação, não tem aquele entendimento. E no ano de 2019, o Senhor me levou para conhecer uns irmãos, né, do Verbo da Vida, né? Tem um monte de coisa que eu não concordo, mas tem uma das coisas que mexendo comigo ali, quando eu fiz a primeira aula com eles sobre espírito da fé, né? O pastor contou para a gente assim, que ele estava ministrando sobre fé, e naquela ministração foi muito impactante, e os irmãos da igreja, os irmãos do curso, né, do curso bíblico, ouviram sobre isso, e aí ele falando que a fé move montanhas, que a fé, né, move os céus e tal. E um dos irmãos que saiu do curso chegou em casa, ele chegou em casa e foi ver o filho dele pequeno estava na piscina boiando, né? Não preciso falar, né, o que aconteceu. E aí ele chorando ali, e falando, Senhor, por que aconteceu isso? E aí veio uma palavra para ele, falou, fala para ele voltar. E o pastor estava falando sobre revelação, sobre, né, ressurreição de mortos, um monte de coisa. Ele falou, então tá bom. E aí ele falou, né, para aquela criança, e aquela criança voltou. Ela voltou. E é um caso isolado, não. A diretora da escola que eu estudei, a filha dela também morreu. E ela ressuscitou a menina. Volta 100%. 100%. E a ênfase dessa igreja, né, não sei se vocês conhecem, dessa igreja, desse ministério, é sobre palavra da fé. Tem um monte de exagero, tem alguns exageros, mas tem essa porção, sabe? Essa porção de graça e de favor de Deus que eu não vejo em outros lugares. Entende? Então existe um Espírito de Deus, uma porção do Espírito de Deus, a gente está falando do Espírito de revelação, que é essa porção do Espírito de Deus que Deus confiou para aquela comunidade. Eu estou falando de uma denominação, mas entenda que a gente não está falando de denominação, nós estamos falando da igreja do Senhor, né? De um local no mundo, onde vai reunir pessoas que Deus vai trazer, certo? Com entendimentos diferentes de um monte de coisa, mas aquelas pessoas vão pegar aquela unção, né? E aí vai ter pastores, vão ter mestres, vão ter apóstolos, vão ter profetas, né? Com essa unção, e vão caminhar em cima disso, né? Uma das coisas que eu tenho visto nos últimos tempos, né, que o Brasil, por exemplo, ele gosta muito de copiar as coisas que acontecem no mundo. As músicas, né, a gente adora as músicas da Bethel, da Hillsong, né, são músicas extremamente inspiradas por Deus e tudo, mas se você vê a história das músicas que a gente já fez, por exemplo, quando Economia de Louvor, no primeiro CD dele, chama A Único, né, eu tive com o Bené Gomes em BH uma conferência, né, e ele contou pra gente a história do A Único. O primeiro CD deles é a música principal da Único. Vocês conhecem a história dela? A história dela é o seguinte, ele estava dormindo, ele sonhou e viu os anjos em uma sinfonia cantando essa canção, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Ele acordou e foi para o piano e foi tocar a música que ele ouviu dos anjos. É isso a história dessa música, né? Tem uma história de uma música Toque no Altar, né? Que na época fez muito sucesso, né? Eles dividiram o ministério depois ali, e meio que estão sumido, né? Mas aquela música, quem tem o eu no céu, além de ti, vocês conhecem ela? A história dessa música é o seguinte, esse irmão estava num culto de domingo, adorando a Deus ali e tal, e chorando copiosamente, né? Chorando copiosamente ali, adorando, e ajoelhado e tudo. E aí o Senhor falou para ele assim, ele não tinha filhos, ele não tinha casa própria, né? E uma das orações dele era isso, né? Tinha filho, minha casa própria e tal. E aí o Senhor falou para ele, você vai me adorar da mesma forma
se eu falar para você que eu não vou te dar filhos nem a sua casa? Aí ele gelou. E aí ele conta que ele ficou aquele culto inteiro, assim, sem... basbacado, assim, não sabia o que fazer. Quando terminou o culto, ele falou, Senhor, eu abro mão de tudo isso. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti. E aí ele cantou essa música, escreveu essa música. Quem tem eu nos céus, além de ti, não há na terra, alguém que queira mais a ti. Né? Estou apaixonado, desesperado de amor, então, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E a gente acha muito bonito ficar cantando música da Hilson, ou da Beta, ou de outras pessoas que tiveram a inspiração dela diante do Espírito, e nós vamos traduzir porque a gente perdeu a unção. Entende? Qual que é a unção que o Espírito de revelação tem para a nossa comunidade, tem para a nossa igreja? Tem que ter um cântico novo. Isso. E uma das coisas que eu aprendi, queridos, é que a gente precisa pregar e cantar em cima. Precisa ter palavras, cânticos novos, precisa ter unção nova, precisa ter, sabe, algo que surge do coração para aquela comunidade. Você vê, por exemplo, uma das coisas que fez a Lagoinha ser o que ela é, né, no década de 2000, que todo culto eles cantavam as músicas da Ana Paula. Quando ela começou, ela ia para trás do púlpito, orava 2 horas e Deus dava as músicas para ela. E aí eles cantavam as músicas dela. E ficou anos cantando as músicas dela. Assim, antes de todo o CD, eles cantavam a música dela. Né? Então você vê isso acontecendo em várias comunidades onde que Deus está movendo, Deus também está trazendo canções novas. Você vê no F-Hop, você vê no I-Hope, né? Mas é aquilo, a unção daquela comunidade. A gente precisa... E o que eu entendo, eu tenho falado com os irmãos, os amigos meus de Brasília, eu falei, cara, profeta não faz cover. Profeta não faz cover, querido. Ele recebe do alto. Ele recebe do Santo dos Santos. E ele tem uma revelação de Deus e ele vai cantar em cima daquilo que Deus está movendo. Então, eu não sei a porção que Deus está te dando. Eu não sei o que Deus está competindo para você. Eu não sei qual que é a sua mina. Mas você precisa ser fiel a ela. Entende? Às vezes a gente guarda, acha bonito. Vamos ficar aqui, Senhor. Ó, a gente vai deixar aqui guardadinho no banco, porque o Senhor é um homem rígido, é um homem, né? E semeia onde que não colher, né? Colhe onde não semeia, né? O Senhor é rígido. Mas o que ele vai falar no final? O que ele vai dizer para o final? Então, eu entendo que Deus tem uma porção para nós, né? Para a igreja de Itapema, né? Vamos dizer assim. E a igreja de Itapema precisa conviver com as outras denominações. Vai ter a IVP, vai ter o MEVAN, vai ter a Batista, vai ter a Presbiteriana. Oi? Mas tem gente sincera em todos os lugares, queridos. É só a gente olhar para as 7 igrejas, né? A gente olhar para as 7 igrejas Sim. do Apocalipse, a gente vai ver que tem gente sincera em todo lugar. Isso. Tem tempo, não se arrependeu, mas teve que guardar até o final, né? Então, para cada uma das 7 igrejas, tem uma colocação. Sim. Justamente para aqueles que são fiéis ali Isso. dentro, né? É um exemplo, é uma sombra. Sim. O que me quebrou, assim, quebrou a minha religiosidade de uma forma muito, muito impressionante, foi um professor que eu tive de história da igreja, né? Aquele senhorzinho ministrando ali a história da igreja e tal, né? E eu ouvindo ali, passou umas 3 semanas, que era toda semana, ele dava 2 aulas por semana pra gente. Passou um mês, mais ou menos, acho que ele dava 2 meses de aula. Eu descobri que ele era padre. Ele ainda era padre, né? E aí, aquele fechou meu coração, assim. Não, eu tô religioso, tô falando, né? Tô abrindo meu coração para vocês, tá? 22 anos, 21 anos, né? Agora já tô com o dobro disso. E um belo dia, a gente ouviu uma ministração de um irmão, assim, muito precioso, sabe? A unção de Deus veio para aquele lugar de uma forma muito especial, assim. Ele falou sobre Romanos 8, eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre Romanos 8, o Espírito, né? Da lei, da graça, assim, né? O Espírito da vida. E aí esse irmão ministrou, a gente começou a cantar em cima Depois que terminou a ministração, nós fomos cantar em cima, era 11 horas da manhã, e fomos adorando. Nós ficamos ali facilmente umas 3 horas adorando. E aí, quando nós falamos amém, nós vimos o relógio sair das 11 horas e continuar 11h01, 11h02, o relógio parou. E os irmãos que estavam com a gente adorando, eram a galera desse... um dos irmãos que estavam com a gente, era da galera desse irmão, lá da igreja católica. Eles estavam profetizando, eles estavam falando em línguas, tudo normal. Se eu não soubesse que eles eram católicos, não ia saber nunca. Quem é você para me colocar numa caixinha, né? Na realidade, o meu entendimento era muito pequeno com relação àquilo que Deus, né, estava fazendo no mundo, mas Deus permitiu eu passar essas vergonhas para entender. Vocês vão
concordar comigo, mas eu olho para as 7 igrejas do Apocalipse ali, e identifico muito a igreja de hoje, é muito semelhante à igreja de nós. Para mim, é a pior de todas. Né? A igreja que Jesus está lá de fora. Uhum. A igreja que Jesus olha para os. Eu acho que vocês são ricos, vocês são prósperos aí. Sim. Eu estou batendo na porta. Lá de fora, eu estou batendo na porta. Se deixar eu entrar, eu faço assim com vocês. Eu olho para a igreja de hoje, eu estou fechado. Sim. É como se Jesus estivesse lá de fora. É verdade. Léo, só fazer um comentário Sim. breve. Quando fala de espírito de revelação, eu lembrei de uma passagem que está em Apocalipse 19:10, que diz assim no verso 10 mesmo, né? Que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, esse testemunho de Jesus, a gente poderia realizar várias análises aqui, mas a palavrinha que eu quero chamar a atenção aqui é esse testemunho, que é martúria, que remete a testemunha. E aí nós lembramos daquilo que aconteceu em Atos, né? Sim. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, autoridade, vocês vão ser minhas testemunhas. Então vocês vão profetizar, vão realizar a obra com poder, com autoridade, com sinais, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E quando nós realizamos essa comparação da chuva temporã, que foi o Pentecostes ali, que começou em Atos, a gente entende que na Serôdia vai acontecer algo sublime. Sim. Na Serôdia, um derramar mais intenso do Espírito sobre pessoas posicionadas, capazes de serem testemunhas, de largarem tudo por amor a Cristo, porque martúria é aquele que entrega, dá a vida por amor ao Senhor. E serem semelhantes ao Senhor Jesus. Então, são testemunhas fiéis que seguem o Cordeiro, testemunhas fiéis que são semelhantes a Cristo, né? E faz muito sentido isso, essa quebra de paradigma, realmente lançar mão da religiosidade como um todo e cumprir um propósito que o Senhor já estabeleceu nas Escrituras, que aponta para o tempo do fim, né? Porque se são semelhantes ao Senhor Jesus, é porque eles vão realizar sinais até maiores do que ele, como ele mesmo declarou. Eles vão ecoar a voz que vem do alto, como o Senhor, ele ruge. A gente faz essa associação da voz do Senhor como um rugido, então ele vai rugir do alto como um leão, e os leãozinhos vão ecoar na terra. É algo muito lindo, maravilhoso, como a gente encontra lá em Amós, capítulo 3, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E naquela mesma passagem está escrito, o Senhor não fará coisa alguma sem revelar primeiramente os seus servos, os profetas. Então, é realmente os servos do Senhor posicionados neste mundo que vão entender o propósito e vão receber a instrução do alto. É isso. Então, para cada igreja, há uma unção do Espírito diante do trono de Deus, né? E um anjo, que é essa estrela. Né? Então, ele vai... E anjo é mensageiro, né? Isso. Então, se a gente for... O anjo é esse espírito, né, de Deus para aquela comunidade, né? Para aquela igreja ali. Aqui mesmo, esse que eu li mesmo, Apocalipse 19, o anjo estava falando com João. Eu sou conservos teu, ou seja, eu faço aquilo que você faz, Sim. Que é mensageiro. Então, a função de João ali era igual a de um anjo, de entregar uma mensagem. Eu falei. Por quê? Porque dentro das igrejas tem a plenitude de Jesus ali, né? Tem a plenitude dos ministérios. Cada uma delas tem a completude daquilo que o Espírito quer fazer, né? Então, a gente não entende que eu não entendo, né? Então, que é uma pessoa ali, né? Que é um anjo, que é um mensageiro, não. É um Espírito de revelação para aquela igreja, tá? Em que, em conjunto com todos os ministérios, completam aquilo que Deus tem para revelar naquele lugar. Então, é por isso que a gente estava falando aqui, que a plenitude de Deus dentro da igreja é a revelação dos 5 ministérios. Tá? É o exercer dos 5 ministérios na sua plenitude. Por quê? Porque o objetivo dos 5 ministérios é a edificação da igreja. Se a gente lê lá em Efésios 4, que a gente estava lendo ali, né, fala que é para o crescimento da igreja, é para a edificação dos santos, até chegar à plenitude. Então, Deus levantou esses ministérios para isso. Quando a gente só tem um, a gente está capenga, né?
Então, então Deus tem isso para nós. Então, para falar dos mistérios de Cristo ao seu povo, Deus faz através da palavra viva e do Espírito de revelação. Hoje, né, nesses dias, nós temos ênfase ou na palavra escrita ou na palavra viva. Né? O que quer dizer isso? Na palavra escrita é ênfase realmente na Bíblia em si, né? Não abro para nada outra coisa e tudo mais. E ou na palavra viva é só nos sinais, no repleté, nos prodígios, maravilhas e tudo mais, e tem zero de palavra, né? Ou tem alguma coisa de palavra. Mas o que a gente entende é que a igreja ela tem duas asas, né? Lá em Apocalipse 11, ela vai ganhar duas asas. E essas asas, elas são o Espírito e a palavra. Assim como um barco, você tem ali dois remos, né? E precisa de um remo para girar para frente, dois remos para ir para frente. Se você ficar com um remo para a direita, só a palavra tu gira para a direita. Só ali o Espírito, tu gira para a esquerda. Se não tiver, só com os dois que você vai para algum lugar. Né? Nos últimos dias, na chuva serôdia, Deus vai trazer o Espírito dele sobre toda a carne. Não vai ser só sobre a igreja. Vai ser sobre toda a carne. Né? Então, cada igreja precisa ser fiel àquilo que está falando especificamente para ela. Né? Então, eu vejo esses irmãos lá sendo fiéis na palavra deles, eu vejo outros irmãos sendo fiel ali. É claro que ele é só um aspecto, né? Assim, a sombra daquilo que Deus está fazendo. Eu citei exemplos aqui de lugares que eu fui, né? Que eu vi isso acontecendo, mas isso ainda é uma sombra, né? Do que Deus vai fazer nos últimos dias. Então, o irmão falou aqui em Apocalipse 19, cada um tem o testemunho de Jesus, tem o espírito de profecia. O que torna alguém testemunha é ver e ouvir Jesus. Isto é, e profecia testificar daquilo que viu e experimentou. No Antigo Testamento, a palavra profeta também tinha uma outra palavrinha, você lembra? Qual é? E Samuel era chamado disso. Vidente. Vidente. O que é um vidente? Ele viu. Ele viu. Tá? Então, todos nós podemos profetizar, né? O que o irmão falou aqui. Se o leão rugiu, quem não profetizará? Né? Quem não profetizará? Então, se nós entrarmos num lugar em Deus, né? Que ele tem para nós, com certeza o objetivo de tudo isso é a gente falar, né? Falar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos, né? Que é o testemunho que Deus, que Jesus falou para o seu povo ali, né? Na grande comissão, a partir da grande comissão. Vocês vão falar daquilo que vimos, da gente que viu e ouviu. Amém? Próxima chave é o intercâmbio entre os céus e a terra. Essas duas chaves elas são bem interligadas, né? O Espírito de revelação ele é o meio do intercâmbio entre o céu e a terra. E o Espírito de revelação, ele abre a porta dos céus. Era o 5º dia do 4º mês, do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, e como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-lhe-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Então, que quer dizer que para acessar aquilo que Deus tem para nós, ou para aquela comunidade, para aquela igreja, né, é necessário abrir a porta, é necessário entrar por essa porta. Né? Sem a porta aberta, não tem atividade celestial. Se a gente for em Gênesis, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o sonho de Jacó, né? Jacó, ele viu uma porta, os céus abertos, uma escada, anjos subindo e descendo. Né? Ezequiel ali, que a irmã acabou de ler, ele também viu uma porta aberta no céu. Ou seja, para ter algo na terra, precisa ter abertura nos céus. Né? Então, sem essa porta não tem atividade na igreja. Então, o pastor falou aqui que se a gente tirar o Espírito Santo da igreja, a gente continua do mesmo jeito, fazendo as coisas que a gente sempre fez. Né? Porque a gente já acostumou, a nossa liturgia já é automático, né? Nós entramos ali, escolhemos nosso repertório em casa, ministramos o louvor das músicas que a gente gosta, né? A gente fala uma palavra ali que está no coração, fazemos as ofertas, damos os avisos e acabou nossos cultos. Né? Isso tem o Espírito Santo e com o Espírito Santo, a gente vai continuar fazendo. Uma das coisas que eu tenho sempre questionado agora, irmãos, é o seguinte, eu falei, cara, a gente tem escolhido, eu falo por mim, né, tem escolhido canções que a gente gosta muito e tudo, mas cadê a presença de Deus de fato? Às vezes a gente está muito, a música é legal, muito boa,
ela toca a minha alma, mas e aí? Se não tiver a música, acontece a mesma coisa? Eu fico pensando assim, cara, nos nossos cultos, se a gente não tiver música, a gente tem unção. Porque a gente fala para as pessoas, para os ministros, assim, ó, abre o culto lá, né? Prepara aí para a palavra. Mas e aí? Será que Deus, né? A gente está tão acostumado a cantar canções almáticas, né? Que a gente gosta, que toca a nossa alma, mas na última ministração que eu fiz, o Senhor falou para mim, falou, você vai escolher músicas que exaltam o meu nome. Exaltam o meu nome, né? Porque tem muitas músicas boas, né? Que a gente vai falar de nós para Deus, né? Quando a gente fala de direções, né, de adoração, né, de músicas, de louvor, a gente tem pelo menos 7 direções, né? E o que a gente menos vê é a adoração e o ambiente profético. A gente menos vê isso aí. A gente vê comunhão, a gente vê, tipo, quebrantamento, a gente vê tudo isso. E quebrantamento, gente, quebrantamento é na alma. Se você escolhe músicas de quebrantamento para isso, vocês vão, naturalmente, as pessoas vão ser tocadas. Entende? Mas Deus não está. Deus não está. Pode falar. Só um comentário breve aqui. Muito interessante essa parte, né, da porta que é aberta no céu, no capítulo 4 de Apocalipse, é uma chamada de atenção realmente, porque Apocalipse 1, João, aqui no verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, o dia realmente do Senhor estabelecer redenção para o justo, juízo para os rebeldes e tudo mais. E aí ele começa a ter visões dos candelabros e as mensagens para as 7 igrejas. E para a maioria, arrependam-se, arrependam-se. Então, antes que haja a porta aberta para que nós possamos acessar o trono, acessar, né, e ter do alto aquela voz que nos direciona para o propósito, é necessário rever as nossas vidas, entrar em lugares profundos mesmo de arrependimento, em diversas áreas da nossa vida, examinar nós mesmos, porque é uma mensagem de atenção. Sim. É necessário realmente essa chamada de arrependimento para chegar ao Santo dos Santos. Por quê? Eu enxergo aqui como uma visão aqui dos candelabros, né, remete ao candelabro que está no lugar santo, e a chamada de arrependimento para muitos é necessário um reposicionamento para acessar o Santo dos Santos. Está acessível a todos, mas é necessário estar posicionado para isso. Isso aí. Então, para receber, assim, através dessa porta, a gente vai ter aquilo que Deus planejou para a nossa igreja, tá? Para a igreja dele. A palavra viva, aquilo que Deus quer trazer, as revelações, né? E não coisas humanas que a gente acostumou a fazer, porque a liturgia permitiu a gente fazer isso, né? Então, as vidas vão ser transformadas, a glória de Deus vai vir, né? Os milagres voltarão quando nós acessarmos a porta aberta. Então, muitas das vezes, o que eu entendo? Entendo que essas coisas são como ondas, né? Então, vem uma onda, depois a outra onda, depois a outra onda. Talvez, que aconteceu, por exemplo, com irmãos que foram muito preciosos para mim, eles não viram isso acontecer, mas eles estão ministrando isso a vida inteira, né? E no meu entendimento, o que aconteceu com um dos irmãos, por exemplo, que ministrou para a gente, com uma paixão, com fogo, com uma graça de Deus, quando ele parou, ele falou assim, eu quero parar agora, eu quero dar uma descansada, para mim já deu. Deus falou assim, ó, tu já cumpriu o seu propósito, com poucos anos ele foi embora, né? O irmão, por exemplo, que eu ouvi ministrar lá, né, para a gente, que uma graça de Deus, um senhorzinho de 84 anos, 85 anos, uma paixão assim por Jesus, ele ministrou para nós 4 aulas, né? Na quinta ele falou que a gente não tinha a paixão de Jesus que ele tinha. Ele desistiu da gente, né? Desistiu da gente, falou, não quero mais reunir com vocês. Eu vim aqui esperando alguém que tenha a mesma paixão que eu. Vocês são muito fanfarrões, vocês, né? Tipo assim, a gente levava a sério, mas a gente não tinha aquele entendimento que ele tinha, e ele desistiu da gente. Passou um pouco de tempo, né? Isso foi em 2003, ele parou ficou em casa, né? E tal. Com 4 anos, Deus levou ele. Porque é assim, né? Até Jesus com a figueira tem 3 anos. Né? Isso, tipo isso. É aquele assim, aquele que põe a mão no arado, né? Ele olha para trás, né? Olha. Estou falando, o que eu entendo disso é que completou a carreira. Deus falou, ó, já deu, né? Para mim, se você não tiver em movimento, não serve. Se você não tiver em movimento, não serve. No reino de Deus é assim. A gente tem que estar fazendo, né, cumprindo o nosso chamado até o dia que Deus quiser levar. Mas se eu falar assim, Senhor, já deu, cansei, né? Aconteceu isso comigo lá em Brasília. Quando eu passei uma situação onde chegou a luta, né? Chegou ali,
A situação chegou num limite absurdo para mim, para minha casa. Eu falei com o Senhor, falei assim, eu vou voltar para BH, né? Eu já tenho casa lá, não preciso passar por isso daqui e tal. Aí o Senhor falou para mim, aquele que põe a mão na nada, olha para trás, não é digno de mim. Aí eu falei, o que eu vou fazer então? Dessa situação que é eu contra um sistema, né? O Senhor falou para mim, nessa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha é minha, né? E aí depois, 8 meses depois, o Senhor falou para mim, né, para mim, para minha casa, falou, ó, aquilo lá, eu levei vocês para aquele lugar e eu estou tirando vocês daquele lugar, né? E o Senhor levantou a minha casa, né, dentro, com aquilo que eu já carregava, eu me posicionei novamente, tinha 12 anos que eu não ministrava a palavra, né? A minha esposa, ela estava em depressão há mais de 12 anos também, né? E ali o Senhor levantou ela como profeta e a gente começou a caminhar junto como família. Antes era só eu, desde os meus 15 anos, era só eu que fazia, né? Enquanto eu ministrava, minha mulher estava em casa doente, em depressão, né? Eu dava aula na escola bíblica dominical, eu era administrador da Igreja de Cristo lá em Brasília, eu pregava no culto, eu ministrava o louvor, né? E a minha casa estava lá, minha esposa estava lá. E aí o Senhor permitiu isso acontecer, eu esfriei, né? E depois o Senhor pegou e me passou por uma tribulação, né? Para que eu pudesse voltar posicionado como casa. Então eu vejo isso. Deus teve essa misericórdia de mim, podia ter me levado, né? Sem dar fruto. Eu dei alguns frutos, né? Parei de frutificar, mas aqui que ele quer a família. Não adianta você caminhar sozinho, né? E agora também não adianta você ser tipo o super homem de Deus, cheio de Espírito Santo, que vai pregar para todo mundo, sair no mundo e ganhar as pessoas. Não, filho. Agora é igreja, agora é uma comunidade, agora é um ministério, entende? Tem pessoas que vão chegar perto de você que ele não tem o mesmo pensamento em algumas questões, mas ele tem o mesmo coração. É disso que a gente está falando. Tem o mesmo coração. E para que a gente possa acessar o reino de Deus juntos, essa porta aberta no céu juntos, a gente precisa ter unidade na fé. Precisa ter unidade na fé. E Deus, ele vai sempre fazer isso. Ele falou do céu, em Mateus 3,16, no batismo de Jesus. E como é que foi lá? Viu os céus abertos, né? Deus falou, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o que aconteceu? O Espírito veio sobre Jesus, capacitando Jesus para o seu ministério, né? Até aquele momento, Jesus era o filho de José e de Maria, né? Naquele momento, ele foi empoderado para começar o seu ministério, né? Com o quê? Através do Espírito. Ele esvaziou de si mesmo. Filipenses 2:9 diz que ele esvaziou de si mesmo e se tornou a forma de servo, dos servos que ele mesmo criou, né? Andou com o pé empoeirado como nós, esvaziou de seus poderes e fez coisas inimagináveis até aquele momento, né? E falou, vocês vão fazer coisas maiores ainda. Ele falou, mas eu não sou Jesus, mas o poder que ele tem. Então, a fonte é a mesma. Vem dos céus abertos. A fonte é a mesma. Então, é por isso que a gente pode fazer aquilo que ele fez e maior ainda, né? Quer falar alguma coisa? Atos 7:54, né? A gente vê uma explanação de Estevão ali, de todo o Antigo Testamento, né? E, de repente, quando o camarada está lá, né, na frente dos seus conservos, o que foi que aconteceu? Ele sendo apedrejado, o que ele viu? Ele viu os céus abertos. E tinha um homem lá em pé, né? Um homem em pé, né? E ali, no meio de um apedrejamento, o camarada estava super feliz, né? Por quê? Porque aquele homem fez isso para ele. Eu tenho uma história que eu ouvi do irmão, que ele está falando de um pianista super famoso, o cara apresentando numa orquestra, tocava assim, maravilhosamente bem, e ali estava num auditório, e as pessoas aplaudindo ele de pé, e ali ele olhando e tal para aquelas pessoas, mas ele estava olhando lá no alto para um velhinho, e ele estava esperando o velhinho fazer assim para ele, que era o professor dele. Então, assim, não importava o que ele estava falando, importava só o jóia do velhinho, entende? Então, queridos, muitas das vezes vai acontecer conosco. Importa se o Senhor fala assim, ó, é isso aí, né? A gente, muitas das vezes, nós que ministramos a palavra, né, assim, a gente sente aquele poder de Deus, o Espírito de Deus vindo e tudo mais, né, e né, quem já saiu do púlpito ali, assim, até pisando, né, pisando pesado, assim, e tal, ufa, né, e tal, aí fala assim, não, tomara que alguém chegue perto de mim e dá aquele tapinha nas costas, e fala, foi muito bom. Muita gente faz isso, por quê? Porque é Pentecoste, é isso mesmo, tá tudo certo. Mas o que importa é que ele dá o joinha no final. É isso que é importante. Então, queridos, a gente precisa acessar esse lugar, né, esse intercâmbio onde os céus e a terra. Em Gênesis 28, a escada começa na terra
e alcança os céus. Os anjos subiam e desciam e Deus estava lá em cima, né? Então, esse lugar onde que Deus está, ele é acessível para nós. Mas através de quê? Através da igreja. A igreja é a escada, né? Deus falou isso lá para Jacó, ó, a igreja, né? Essa escada aí, que ele não entendia o que é essa escada, ele falou assim, aqui é a casa de Deus. E ele fez um altar ali, né? Fez uma pedra, isso. A pedra que ele dormiu em cima, no travesseiro dele, ele ungiu e fez um altar ao Senhor ali. Por quê? Porque ele entendeu isso. A chave, né? A igreja, ela é a chave. A igreja é a que faz ligação entre a terra e os céus, né? Por isso, Paulo falou em Efésios 2, se não me engano, ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a palavra lá não está no futuro. Se a gente for ler lá, a gente vai ler, vai falar assim, e nos assentou. Entende? Então, aquilo que Deus tem para os últimos dias vai ser realizado pela igreja. Por mim e por você. Posicionados aonde? Nas regiões celestiais. Posicionados lá. Entende? E a gente sempre pensa assim, a gente vai arrebentar o inferno, vai, né, esvaziar o inferno, destruir o Satanás. Satanás não está morando no inferno. O lugar dele não é lá. Nunca foi. Lá é o lugar dos mortos. Aonde que ele está? Com sua potestade, principados? Nas regiões celestiais. Entende? Se você for ler, a gente leu aqui Daniel 9, o que Daniel estava fazendo? Ele estudou o rolo, ele viu o rolo, entendeu que passou 70 anos, e ele começou a fazer o quê? Orar. Aí o anjo veio e falou para ele assim, ó, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, quem que é esse príncipe da Pérsia? O principado que agia sobre o império da Média e da Pérsia, né? É esse principado, ele me barrou lá. E quem me ajudou? O arcanjo, o Miguel. O arcanjo vai me ajudar. E você vê essa mesma cena aonde? Lá em Apocalipse 12. E por que nós vamos vencer? Por quê? Porque a igreja lá já está nas regiões celestiais. Ela está posicionada no lugar dela direito. E o lugar de direito dela não é só nas regiões celestiais. É acima dos anjos. Com autoridade para governo. Entende? Ela tem autoridade sobre principados e potestades. Seja de Deus, seja de Satanás. Só que a gente vive como uma galinha, né? Sendo uma águia, nós vivemos como uma galinha. Nós temos toda a autoridade nos céus, né, que foi dada por Jesus, toda a autoridade te dou, né, nos céus e na terra. Então, quando a gente, em Gênesis 11, tem a história da Babilônia, né? Quando nós estamos com a porta fechada, o que nós fazemos? Nós criamos estruturas. Para quê? Para nos tornar célebres. Para a gente ficar famoso, né? Então, o Nimrod, que foi o camarada lá, que foi mais famoso da época, ele se tornou famoso. E eles criaram estruturas, né? Aquele povo criou estrutura para ser reconhecido. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Nós estamos criando, né? Eu estou falando de nós, por quê? Jeremias 9, versículo 2, 1 e 2 ali, 1, versículo 1, fala, ai, se meus olhos fossem rios de águas, né? Minha cabeça fosse rios de água, e meus olhos estivessem cheios de lágrimas para chorar os mortos do meu povo. Então, eu estou me colocando no lugar junto, por quê? Porque eu faço parte disso daí. Muitas das vezes, a gente tem o costume de fazer o seguinte, não, cara, eu estou agora na igreja tal, e aqueles lá são Babilônia. Querido, Jesus morreu para todo mundo. Jesus morreu por eles. Eu sei que vão ser poucos, né? São muitos que vão aceitar, mas ele morreu por toda a humanidade. Eu tive essa revelação no meio de um problema sério na minha família, aonde que o Senhor falou para mim assim, ó, aquela galera que está te perseguindo, eu morri por eles também. Ora por eles. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Ora por eles. E, cara, é difícil você orar por alguém que está te perseguindo, sabe? É muito difícil. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Irmão em Cristo, pastores, sabe? Gente que, assim, o cara, a igreja super grande, eu era tipo uma família, um negocinho assim, um mosquito perto deles.
Mas o Senhor falou para mim, ora por eles. Cara, isso me quebrou de um jeito. Eu falei, Senhor, eu não quero fazer, eu quero que o Senhor mate todo mundo, né? Eu quebro os dentes dele, né? Eu oração da minha mãe falou assim, eu quebro os dentes dele, igual o Davi falava, quebra os dentes dele, meus inimigos. Né? Minha mãe orava assim, me ensinou a orar assim também. Quebra os dentes dessa galera, né? E aí eu falei, não, aquele mesmo anjo que matou 145 mil lá, manda eles aqui, mata todo mundo, né? Aqui tem menos, tem um pouquinho menos, mas o Senhor falou para mim, ora por eles. Cara, e isso começou a me transformar a minha vida, né? Me colocar no lugar aonde que eu preciso estar. Que é um lugar de intercessão, é um lugar onde que a gente precisa chorar por toda essa galera aí, que a gente pensa que está melhor do que eles. Não estamos não, gente. Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo lugar, né? Eles estão criando estruturas, por quê? Porque ainda querem se tornar sérios. Eu tive uma experiência aqui em Quintapema já, que eu estava numa igreja, e num dia que eu fui entrar no Ministério de Louvor, o Senhor, eu tive um exame, eu fiquei 6 meses esperando para entrar no Ministério de Louvor, naquele dia eu tive um exame, para dormir numa clínica, eu ia fazer aquele polissonografia, negócio assim, polissonografia. Aí eu falei com o irmão da igreja lá, falei, querido, eu não vou conseguir ir e tal, quando é que vai ter outro? Ele falou, agora só ano que vem. Aí eu fiquei 6 meses esperando para entrar no negócio. Quando chegou a minha vez, né, na minha vez, deu errado. Aí o Senhor falou para mim, eu não te quero naquele palco, eu te quero no meio lá das pessoas de joelhos. E é muito difícil entender isso, gente, muito difícil. Porque a gente quer o palco, a gente quer o YouTube, a gente quer que a galera veja. Mas Deus te chamar, cada um de nós aqui, para ficar de joelho por essa igreja, mano, isso é para arrebentar o orgulho de qualquer um. E é por isso que Pentecostes passou. Porque agora nós estamos numa festa que é as trombetas. Aonde que Deus está levantando os seus profetas, está levantando os seus atalaias, está posicionando em torres de vigília. Para falar, olha, está errado isso aí. Mas não só falar, mas também para ajoelhar por eles. Certo? Nós temos irmãos que estão vendendo igrejas. Sabe? Nós temos pastores que estão cobrando cachê para entrar numa área VIP da igreja. Sabe, queridos? E isso a gente precisa, ao invés de apontar o dedo, de colocar mais na sua lista de oração. Né? Hoje eu estava conversando com um irmão, eu falei, olha, hoje eu oro por 25 famílias. E aí ele me contou de um outro irmão, eu falei, agora eu vou orar por 26. Né? Por que, queridos? É um monte de gente que está caindo aí. Sabe? E Jesus morreu por elas. E por quê? Porque eles não entenderam essa chave aqui, precisa do céu aberto. Para acessar aquilo que Deus tem, né? E a porta é a casa de Deus, né? João 1, 49, 51. Queria que a gente lesse essa parte, por favor, desse versículo. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso. Então, a igreja ela é a comunicação entre os céus e a terra. Então, vocês veem que a gente está um pouquinho longe, né? A comunicação entre os céus e a terra chama-se igreja. Para ter manifestação de Deus aqui, precisa de uma igreja posicionada, né? Então, agora vocês também estão orando comigo, né? Para uma igreja gloriosa, sem mancha, ou seja, sem pecado, né? Sem rugas, que é o pecado, né? Uma igreja que ame a Jesus, e a gente tem que estar agora junto, firme, orando por isso, né? 1 Timóteo 3, 14 a 16, por favor. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aleluia. Então, a igreja é a coluna também. Ela está fincada no chão para quê? Para sustentar o teto. E qual que é o teto?
é os céus abertos, né? E hoje a gente vê que os ataques agora, né, os ataques têm sido contra a igreja, né, para descaracterizar quem ela é, de fato, né? Então, tem transformado em estruturas, a gente vê ataques diversos, né, contra as igrejas, né, em si. Por quê? Porque se acabar a igreja, acaba tudo, né? A gente já tinha as Forças Armadas, a gente tinha as escolas, né, em que não estou criticando a escola em si, mas né, na questão do ensino, por falta de gente posicionada nos lugares, nós perdemos algumas batalhas, né? E a igreja, a gente vê que ela está dando marcha ré. Nós perdemos, né, as festas, nós perdemos solenidades durante a história, e Deus foi restaurando, né? Deus restaurou a palavra escrita, Deus restaurou a palavra viva com Pentecostes. Mas na Revolução do Inferno, traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Sim. Isso ali você fala, pô, que loucura, mas eu estava vendo a tradução da Bíblia para o português também. Aquele João Almeida, João, né? O padre, sim. Trabalho que o cara fez para traduzir. Sabe? Isso é coisa que Deus levanta essas pessoas para fazer. Isso. E dedicam sua vida com isso, e a mina dela, né? É a mina dela. Então, é disso que a gente está falando, assim, o que Deus confiou para nós fazermos com o nível de revelação que nós temos hoje, né? Será que a gente está fazendo? Né? Porque o João Ferreira Almeida fez, né? O Lutero fez, John Hus fez, né? Assim como os pais da igreja fizeram, né? Cada um deles recebeu uma porção e foi fiel a ela, e Deus vai cobrar nesse nível que ele recebeu e o que ele compartilhou, né? Então eu vejo disso assim que mesmo essa questão da igreja em si, né, que essa bagunça que nós temos hoje também está previsto. Por quê? Porque são indivíduos que receberam o Espírito e estão cheios de orgulho diante de Deus, né? Só que esse formato vai acabar, porque não vai ser mais indivíduos, vai ser um ministério, os ministérios. Uma coisa aconteceu agora, que eu achei muito bom, né? Nesse aspecto, por exemplo, teve o Wilson Júnior, lá da Presbiteriana, Paulo Júnior, que foi afastado, né? E por quê? Porque ele era um cara que estava sendo pastoreado. E a gente vê vários, né, os problemas que a gente tem hoje na igreja é falta de cobertura. Muitas delas são falta de cobertura. Então, o cara exercendo o ministério, porque o ministério do pastor ele tem que ser o cajado e a vara, né? São coisas diferentes, né? Uma é para corrigir e a outra é para juntar. Quando você só usa um aspecto, cara, tu tá ferindo a noiva do cordeiro. Nós não estamos aqui para mexer com a noiva do cordeiro, nós estamos para cuidar dela. Entende? Então eu não tenho que exercer mais daquilo que ser mais incisivo do que Deus, mais justo que o juiz. E no caso dele, que eu entendo, né, não sei se vocês entendem diferente, é que ele usou mais a vara do que deveria. E ele foi corrigido, foi afastado, e amém, é isso, né? Por quê? Porque a questão não é mais ser visto. São exércitos de anônimos posicionados, né? No lugar que eles precisam estar. E que isso, porque a gente entende hoje que o ministério de oração, né, é um ministério, são as irmãzinhas de coque que vai orar lá na igreja. Queridos, o ministério de chorar e gerar a noiva de Cristo é da igreja. Paulo falava isso. Paulo falava que ele gemia e chorava com dores de parto até Cristo ser gerado em vós. A gente está compartilhando isso aqui que nós estamos compartilhando para compartilhar o mesmo Espírito. Entende? Para que nós aqui entendamos que se nós não posicionarmos para chorar e gerar a igreja, não vai acontecer. Sabe? Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa. E se a gente está longe disso, é culpa nossa. Porque muitas das vezes a gente aponta o dedo ao invés de joelhar por ela. Entende? Isso, mas não é mais pessoas. Por quê? Porque isso é Pentecoste. Pentecoste está passando. É tempo das trombetas. É tempo do posicionamento na torre de vigia. É tempo de entender aquilo que... A próxima festa vai ser tabernáculos. O final de tudo é tabernáculos. Mas antes de tabernáculos tem o grande dia da expiação. Aonde que essa igreja vai olhar para si mesma, né? Aqueles realmente que quiserem, né? E se arrepender dos seus pecados. Zacarias fala que os judeus virão aqueles transpassados e chorarão e prantearão por isso. Entendi? Então, existe um movimento que Deus está fazendo na igreja, né? Eu estou lendo o livro de um irmão chamado Aster Prater, e desde 2000, ele é um judeu messiânico
que está em Jerusalém, né? E Deus colocou no coração dele para ele restaurar a igreja de Atos. E ele começou a orar, tem os irmãos evangelizando nas ruas, sabe? Coisas assim impactantes estão acontecendo lá, com essa comunidade dele, né? Por quê? Porque tem Deus, ele está levantando, sabe? A mesma forma onde que a gente tem abertura para falar do evangelho aqui, mas eu não tenho abertura para falar com os muçulmanos. Deus está lá, Jesus está indo falar com os muçulmanos. Jesus está lá falando com os judeus. Jesus está lá falando com os índios. Aonde que nós não estamos, ele está mandando seus anjos, ele está falando, certo? Por quê? Porque essa galera precisa estar no lugar de oração. Irmãos, o lugar de oração, de intercessão, o altar de incenso é para todos nós, né? Se você, vou entregar essa chave para vocês aqui. Quando você estuda o tabernáculo, tem o lugar, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, certo? Nós temos 3 peças no átrio, 3 peças no lugar santo e 3 peças e uma peça no lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança. Só que quando você lê em Hebreus 9, versículo 2 e 3 ali, o altar de incenso não pertence ao lugar santo. Ele pertence ao Santíssimo. Paulo fala isso, cara. E aqui é para explodir a mente. Como que o altar de incenso pertence ao lugar santíssimo? E outra pergunta, por que ele está no lugar santo? Se a gente fizer a analogia, o átrio representa a nossa salvação, o nosso corpo, a salvação do nosso corpo, né? Lavar, né? Mortificação ali da carne, do espírito, a palavra, a revelação da palavra, né? Ser lavados pela água da palavra. A gente entra para o lugar santo, você tem, lembra que eu falei do espírito e da palavra? Então, eu tenho lá a menorá, que representa o espírito, eu tenho lá à direita a mesa, as proposições que representam a palavra, na frente do véu eu tenho lugar, a arca do incenso ali, o altar de incenso, que representa a oração e as adorações do santo, e lá dentro eu tenho o altar a presença de Deus, a Arca da Aliança, certo? Só que essa arca não pertence ao lugar santo. Por quê? Porque ela tem um aspecto que é da eternidade, que é o quê? A adoração, que é a outra chave que a gente vai falar. A adoração, ela é para Deus. Eu só posso adorar a Deus em espírito. Eu não adoro na alma. Mas Deus deu uma chance para nós, para entrar nesse lugar, sabe como? Trazendo aquilo que é do lugar santíssimo para o lugar santo. E qual que é o outro exercício que eu posso fazer para entrar em adoração? Eu vou orar. Quando eu recebo a revelação da palavra e eu me alimento, assim, eu recebo a revelação do Espírito e me alimento da palavra, eu começo a ver quem Deus é e quem eu sou. Eu olho para o espelho dele, na santidade dele, eu me contemplo. Eu falo, Senhor, miserável homem que sou. Né? Eu começo a ver, no Salmo 73, fala de um irmão como nós, eu e você, e a gente começa a olhar para os ímpios e falar, olha, o Senhor, ele está prosperando, eu não estou. Né? Esse camarada está, né, assim, tendo sucesso, tendo coisas desse mundo, né? E eu estou aqui. Né? Eu sou um cristão, né? Eu sou seu filho, eu mereço e tudo mais, e aquele cara está prosperando, eu não. Mas existe um versículo muito importante nesse. É o versículo 16, que ele fala assim, até que entrei no átrio de Deus e vi o destino final dos ímpios. Então, queridos, quando você entra na presença de Deus, em oração, com a sua alma, com aquilo que você tem, Deus permite que você entre com a sua alma e fale o que está na sua cabeça. Ele permite que nós nos expressamos, falamos dos nossos boletos, dos nossos filhos, das nossas lutas, dos nossos problemas, mas vai chegar uma hora que, se você permanecer neste lugar, ele vai te levar para o lugar santíssimo e vai te mostrar a forma que ele vê aquilo que você está vivendo. E você vai ver que aquilo que você está vivendo não é nada perante aquilo que Deus tem a fazer. E é assim que o salmista fez. Ele falou, olha, e começou a glorificar a Deus, porque ele viu a forma de Deus daquela mesma situação. Eu não falo para vocês que eu fui perseguido por uma igreja e depois aquilo foi usado pela minha família para erguer o nosso ministério da palavra? Porque Deus tinha outro prisma. Deus tinha outra forma de ver. Ele me levou lá para ser forjado. Né? Então, queridos, Deus nos coloca nesse lugar, mas esse lugar só é acessado através da oração. Essa revelação de quem Deus é só vai entrar nas nossas vidas, só vai fazer parte do nosso dia a dia se nós entrarmos na posição de oração.
Porque Deus entende essa mudança entre alma e espírito. Ele entende essa luta, sabe? Tanto é que Paulo fala sobre isso. Ó, a lei do espírito da vida, né, da carne e tal, ele fala sobre essa luta. Mas Deus, ele colocou essa ferramenta, vamos dizer assim, no nível da nossa alma, para que a gente possa acessar o espírito. Então, se tem um recado que eu quero deixar, né, a gente está fechando já, para nós aqui, ministério de oração, a oração não é um ministério das irmãs do coque. A oração é uma ferramenta que Deus me deu para eu acessar essa chave aí, para eu acessar os céus abertos. Nós vamos ver nas próximas chaves que quando a igreja está posicionada em oração, em adoração, vem o juízo. Entende? Quando a igreja assume o seu lugar lá, nesse lugar, Deus libera os seus anjos para trazer juízo. Então, se você quer algo mudar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, onde você estiver, certo? A chave é, através da sua alma, você orar e acessar o lugar onde que Deus está. É lógico que o véu do templo se rasgou, né? Jesus falou isso, Jesus fez isso, está acessível para todos nós. Mas o mecanismo continua o mesmo. A gente não entra de qualquer jeito. A gente precisa ter a revelação de Deus ainda sobre nós, sobre a palavra de Deus sobre nós. A gente continua com o mesmo critério. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso ser limpo pela palavra. Eu preciso ter a revelação de quem Deus é, do seu espírito em mim. Eu preciso desse caminho. Esse caminho continua. O caminho está aberto, mas o caminho existe. O caminho é Jesus. Mas a minha parte ali precisa, né, Deus fez esse favor para nós, de trazer o altar de incenso, para o nosso nível da alma. Né? Se você vê na Bíblia, a adoração não faz parte dos humanos. Né? A adoração existe nos céus, por toda a eternidade. Deus nos incluiu nisso. E Ele está nos treinando para isso. Né? A gente pensa que lá Ele tinha seres que faziam isso normalmente, né? Automaticamente. Agora Ele vai colocar pessoas que pensam e decidiram por Ele por fazer isso. E a chave está na oração, queridos. Então, se eu e vocês não nos apaixonarmos pela oração, a gente não vai conseguir entrar nesse lugar. Não vai conseguir entrar nesse lugar. Quer falar alguma coisa, irmão? Interessante você mencionar Asaf, no Salmo 73. Ele era filho de Berequias, então ele era da linhagem de Gerson, dos gersonitas. De acordo com números ali dos levitas, os gersonitas não podiam se aproximar dos serviços levíticos do lugar mais santo ali do tabernáculo. Eles tratavam só das coisas exteriores. Só que Asaf, ele teve em sua vida algo que envolveu a vida de Davi. Quando Davi ele vem e traz a arca da aliança para Jerusalém, na cidade de Davi, ele estabelece a tenda de Davi e ele vai designar Asaf para ser o chefe, o maioral entre os ministros de louvor ali, diante da Arca da Aliança, na tenda de Davi. E o tabernáculo de Gibeão continuou com os adotes. Então, faz muito sentido analisar o Salmo 73, quando ele olha, ele vê diante de situações, até mesmo ele começa a ter inveja, começa a ter sensações ali das coisas ao seu redor, mas ele entra no santuário de Deus, então ele vê o destino. E aquilo, e não somente, creio eu, não somente olhar o destino dos ímpios, mas aquilo que o Senhor confiou a ele, de se aproximar no santuário de Deus. E eu lembro daquilo que Davi estabeleceu para ele, para os ministros de louvor, que aponta para o ministério da igreja, de exercer sacrifícios de louvor com os nossos lábios diante do Senhor. E temos essa ousadia, essa intrepidez de realizar esses ofícios sacerdotais da ordem de Melquisedeque. E a missão e a responsabilidade de um propósito que foi estabelecido para nós nesse tempo do fim. Amém.